tema da mensagem hoje é: o que posso dar ao Deus que tem tudo? O que posso dar ao Criador do mundo? Sobre isso que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Eu queria que você fechasse seus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, santo e eterno Pai, louvado, agradecido, Senhor, seja o teu santo nome, Pai. Clamamos, Deus, pela manifestação do teu Espírito Santo nessa manhã. Clamamos pelo derramar, Senhor Deus, da tua unção nessa manhã. Clamamos, Deus, pela tua presença, porque sabemos que sem ti, Senhor, nada podemos fazer. Sem ti, Senhor, nada podemos fazer, Senhor. Por isso, Deus, clamamos pela tua presença, pelo teu Santo Espírito, que Ele fale, Senhor, aos nossos corações nessa manhã. Que Ele traga, Senhor, acima de tudo, entendimento, Pai. E que essa palavra encontre, Senhor Deus, abrigo em nosso coração. E que, em nome de Jesus, traga transformação, Senhor, sobre as nossas vidas. Que tudo que venha a ser ministrado, Senhor, alcance o objetivo ao qual essa palavra, Senhor, foi entregue. Que é nos fazer, nos achegar cada vez mais próximos a Ti, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor Deus, que somente o Teu Espírito Santo fale nessa manhã. E que a Tua palavra, Senhor, fale ao nosso espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Aleluia, glória a Deus. O que posso dar ao Deus que tem tudo? O que posso dar ao Criador dos céus? Tem uma música do David Keelan, gravada há muito tempo, que o nome dela é esse: O que posso dar? E essa música foi gravada recentemente por Jeremiah Bowser e fala justamente isso. A pergunta da música é isso, a temática da música é isso: o que posso dar ao Deus que tem tudo? O que posso dar ao Criador dos céus? E eu não sei se você em algum momento da sua vida já parou para se fazer essa pergunta. Se você, na sua caminhada com Cristo, se você nos seus dias, sejam eles bons ou dias maus, se você já se questionou alguma vez, estando sozinho ou estando com alguém, estando na presença de Deus: o que eu posso dar a Ti, Senhor? Porque pedir é muito bom, pedir é muito fácil. E a nossa intenção, normalmente, quando a gente entra na presença do Senhor, é pedir. Pedir por uma cura, pedir por um livramento, pedir por uma bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Isso não é errado. Não estou dizendo que isso é errado. É válido, está lá no pão nosso cada dia nos dai hoje. Faz parte da oração que o próprio Cristo ensinou para a igreja. Mas, além de pedir, além de agradecer, você já se questionou alguma vez se existe algo que você pode dar ao Senhor? E o que seria esse algo que você poderia dar ao Senhor? É sobre isso que eu queria conversar sobre essa manhã. E o salmista, ele fez essa pergunta, lá no Salmo 116. E a gente vai ler isso agora. Coloque aí Salmo 116, versículos 1 ao 4. Lá nos Salmos, o salmista escreveu: amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Versículo 8 e 9. Pode botar no 8. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Versículo 12. Pode pular para o 12. Aqui na minha tradução diz: que darei, pois, ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que darei ao Senhor? Na Nova Versão Internacional, que é essa que está aí, fala: como posso retribuir ao Senhor por toda a sua bondade para comigo? A gente viu nos versículos anteriores que o salmista estava em momentos de angústia, de medo, de tristeza e de tribulação. Ele invocou o nome do Senhor e logo em seguida ele disse que foi liberto. E aí veio então ao espírito dele uma sensação e um sentimento de gratidão ao Senhor.
acompanhado de um sentimento de retribuição por todo o bem que ele havia recebido. E aí ele faz então essa pergunta: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E aí ele segue: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Versículo 17. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Então o salmista, depois de fazer essa pergunta, ele assumiu um compromisso com o Senhor. E esse salmo, ele é atribuído ao rei Ezequias. Vocês conhecem o rei Ezequias? Rei Ezequias foi o 13º rei de Judá. Ele reinou o reino de Judá por 29 anos, em torno do ano 700 a 726 antes de Cristo. E a Bíblia relata que ele foi um rei justo e temente ao Senhor. Desde o primeiro dia do seu reinado, ele restituiu e restabeleceu todo o culto ao Senhor que havia sido deixado de lado por seu pai, Acais. Ele purificou a casa, o templo, ele reintegrou os sacerdotes e levitas aos seus ministérios. Ele voltou e restaurou a celebração da Páscoa, combateu a idolatria, proibindo o culto aos deuses pagãos. E devido à sua obediência, a Bíblia fala que no seu reinado, Deus trouxe paz. E assim foram os anos do reinado de Ezequias. Mas, por 2 grandes momentos específicos, ele foi abatido por grandes tribulações. Na primeira delas, ele recebeu uma carta do rei Senaqueribe, que era o rei da Assíria. E para quem conhece um pouco de história, sabe que o reinado assírio, que depois da origem ao reinado persa, ele cresceu bastante. E ele invadia as civilizações ao redor, um reinado extremamente conquistador, sempre com extrema crueldade. Ele não só invadia, ele não só aprisionava, mas ele matava todo mundo. Ele acabava com tudo, destruía de forma extremamente sanguinária, após estuprar as mulheres e as crianças, uma coisa extremamente horrível. E o rei Senaqueribe tinha montado um império extremamente poderoso. E aonde ele passava era desolação, destruição e conquista. E ele olhou então para o reinado de Judá e mandou uma carta para o rei: eu vou invadir o seu reino, seus dias estão contados. E a Bíblia narra que o rei Ezequias ficou extremamente angustiado e atribulado. E ele orou ao Senhor. Ele orou, se colocou diante da presença do Senhor. E a Bíblia narra que havia um cerco montado já, com milhares de soldados de Senaqueribe próximo ao reinado de Judá. E em uma noite, o anjo do Senhor passou sobre aquele acampamento e matou 185 mil homens do reino de Senaqueribe. A Bíblia diz que ao amanhecer os que sobreviveram caminhavam sobre os corpos, porque Deus deu um livramento a todo o povo de Israel, a todo o povo de Judá, através da oração e do clamor de Ezequias. Depois disso, o rei Senaqueribe voltou para Nínive, e aí a Bíblia narra que depois ele foi assassinado pelos próprios filhos. Final cruel. E essa foi a primeira grande tribulação. Mas ele passou por uma segunda. Na segunda grande tribulação, isso está lá em 2 Reis, no capítulo 20, se você quiser ler. A anterior que eu citei está lá em 2 Reis, capítulo 19. Essa aqui está em 2 Reis, no capítulo 20. Narra que o profeta Isaías chegou a ele, ao rei, e falou: arruma a tua casa, porque você vai morrer. E quando ele falou isso, o rei Ezequias estava sendo acometido por uma úlcera. A Bíblia não cita muitos detalhes, mas provavelmente os estudiosos dizem que seria um câncer de pele. Talvez um carcinoma, não sei, algum tipo de câncer maligno. E os dias dele realmente estavam contados. E a Bíblia fala mais uma vez que o coração dele se angustiou. E ele orou e chorou amargamente na presença do Senhor. A Bíblia usa esse termo. Ele chorou amargamente na presença do Senhor. E Deus mais uma vez escutou a sua oração. E mandou o profeta Isaías voltar a ele e falar: você não vai morrer agora. Eu vou trazer cura à sua ferida e eu vou lhe dar mais 15 anos de vida. E assim aconteceu. Mais 15 anos foram dados à vida de Ezequias. E ele pôde completar ali a sua obra, a qual Deus tinha instituído ele. Então, muito provavelmente, esse salmo,
onde a gente fala e vê que o salmista estava extremamente angustiado e atribulado, tenha sido escrita após um desses dois eventos. A gente não sabe muito bem a qual, os estudiosos não conseguiram dizer muito bem ao qual, mas ou depois da invasão, da possível invasão de Senaqueribe, ou depois do atestado de óbito que ele já havia recebido pelo profeta Isaías, onde ele passou por um momento de extrema angústia, e Deus escutou a oração dele e trouxe a ele livramento, cura, libertação, ele escreveu esse salmo. E aí ele se fez a pergunta: o que posso dar ao Deus por todos os seus benefícios que Ele tem me dado? Quando a gente olha para a nossa vida, a gente vê que a nossa vida também é uma vida repleta de bênçãos, repleta de favores de Deus. E pelos favores de Deus que foram dados ao rei Ezequias, ele se fez essa pergunta. E aí eu trago então esse questionamento para nós: teríamos nós motivos para fazer esse questionamento? O que posso dar a Deus por tudo que Ele tem me dado? E aí, eu queria fazer uma análise um pouco mais profunda desse versículo 12. Queria que você colocasse aí de novo no versículo 12, do Salmo 116, para a gente fazer uma análise um pouco mais profunda dele, de duas palavras. Acredita-se, inclusive, que esse salmo, de acordo com os estudiosos, foi o salmo que Jesus orou e leu depois da Santa Ceia, antes de se dirigir ao Monte das Oliveiras, onde ele foi então entregue por Judas. Então, um salmo que fala muito da nossa relação com Deus, que fala muito da relação do salmista de gratidão por tudo que Deus já havia derramado e entregue sobre a vida dele. E esse sentimento de gratidão gerou no salmista então uma sensação, um sentimento de retribuição, de tentar dar a Deus algo que compensasse tudo aquilo que ele havia recebido do Senhor. E isso é um sentimento natural que nós temos. Mas entendendo um pouco mais, e pegando a origem das palavras que foram usadas nesse versículo, o que posso retribuir ao Senhor por toda a sua bondade para comigo? Essa tradução na Nova Versão Internacional, ela traz a palavra retribuir e traz a palavra bondade. Mas em uma outra versão, Eida, ela traz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Pegando a origem das palavras, de acordo com qual elas foram escritas, existe uma Bíblia de concordância chamada Bíblia de Strong. Não sei se você já conhece essa Bíblia, mas ela faz um levantamento, na verdade, das palavras de acordo com o que elas foram escritas no original. E aí a gente consegue, além de ver qual foi a palavra que foi usada, entender a tradução real daquela palavra e em quais outros contextos aquela palavra foi usada na Bíblia, na sua forma original, e as possibilidades de tradução. E pegando essa Bíblia de concordância de Strong, eu queria pegar duas palavras específicas: dar e benefícios, que está lá na Almeida, revisada e atualizada. A palavra dar, de acordo com a Bíblia de Strong, ela foi escrita no hebraico como a palavra shub, que significa trazer de volta, renovar, restaurar, devolver, retribuir, pagar como recompensa. Então, quando o salmista escreveu o que posso dar ao Senhor, na verdade ele não estava querendo fazer a primeira oferta. Ele entendia que ali, na verdade, não era ele que estava dando algo ao Senhor como uma primeira ação, mas ele entendeu que ele estava retribuindo ao Senhor por algo que ele já tinha recebido. Então é uma reação a uma ação de Deus sobre a vida dele. E ele queria retribuir ao quê? Aos benefícios. Benefícios, no hebraico, foi escrito como tagmu, que significa justamente isso, benefício ou bondade. Mas também pode ser traduzido como ato de graça. E entender essa palavra como um ato de graça faz toda a diferença para a necessidade e o sentimento de retribuição que nasceu no coração do salmista. Porque o ato de graça, ele significa justamente você receber algo que você não merece. A graça, toda vez que a gente escuta falar em graça na palavra de Deus, a gente está entendendo que está se falando de um amor ou um favor imerecido. O fato de receber algo que eu não mereço
gera um sentimento muito maior de gratidão. Então aqui os benefícios que o salmista entendeu que ele precisava retribuir ao Senhor, não era simplesmente porque o Senhor tinha sido bonzinho com ele, ou tinha dado algo bom para ele, mas porque o Senhor tinha dado algo a ele que ele não merecia. Vocês conseguem entender a diferença e a dimensão disso? Então, quando a gente fala que darei ao Senhor, que retribuirei ao Senhor, como eu vou pagar, como eu vou redevolver ao Senhor, por todos os seus benefícios, por tudo aquilo que Ele me fez de graça, por amor, sem eu merecer. Foi isso que o salmista se perguntou. Ele me deu algo que eu não merecia. Os meus dias, aqui o rei Ezequias falando, né, estavam contados já. Por 2 vezes a morte bateu na porta do rei Ezequias. Por 2 vezes foi determinado que o rei Ezequias iria morrer. E por 2 vezes o Senhor, por amor, por misericórdia, não por merecimento do rei Ezequias, ele ouviu a oração e concedeu a ele a livramento. E concedeu a ele a possibilidade de viver mais e trouxe a ele esse livramento. Então os benefícios que foram entregues ao rei Ezequias são frutos de um amor imerecido, dado pelo Senhor. E isso gerou no rei Ezequias um sentimento de extrema gratidão. Um sentimento de gratidão tão grande que gerou a ele a se perguntar como ele poderia retribuir ao Senhor. E isso é uma pergunta até difícil de responder. Porque como nós sabemos e como o próprio Jardel falou aqui, Deus é o Deus de tudo, dono de todas as coisas. Ele é o Criador de tudo, o Criador dos céus, da terra, Ele é o dono de todas as coisas que existem. Existe alguma coisa que eu possa dar a Ele, que vá fazer alguma diferença? Existe alguma coisa com o meu esforço pessoal e próprio, que vai fazer alguma diferença para Deus, vindo de mim? Um homem cheio de defeitos, cheio de falhas? Mas quando a gente olha para essa oração do salmista, a gente vê que sim, existe. E essa tentativa de retribuição não é uma tentativa de pagar, porque não há nada que nós possamos fazer como humanos, que venha pagar o amor que Deus tem por nós. Mas Deus espera algo a mais de nós. E é isso que eu quero que nós entendamos nessa manhã. O que posso dar ao Deus que tem tudo? O que posso dar ao Criador dos céus e da terra? Ter um sentimento de gratidão, quando alguém nos faz um bem, quando alguém nos faz um favor, é algo natural. E muitas vezes esse sentimento de gratidão na nossa relação humana com outras pessoas, ela vem acompanhada de um sentimento de retribuição. Isso é natural. Na minha profissão, né, para quem não sabe, eu sou médico, a gente passa muito por esses momentos, e é sempre muito agradável, né? Embora ali a gente esteja sendo pago para poder atender uma paciente, para poder atender uma pessoa, dar o diagnóstico, fornecer o tratamento, muitas pessoas elas ficam tão agradecidas que elas retornam depois trazendo presentes. E aquele presente, na verdade, é uma forma de tentar retribuir a atenção e o cuidado e o carinho que o paciente recebeu no meu consultório. E isso é sempre muito bom. Por quê? Porque aquilo ali mostra que o paciente ficou grato e tentou retribuir. Coisa natural na nossa relação humana. E eu já ganhei muitas coisas, e é sempre muito bom ganhar presentes. Quem não gosta, né? Já ganhei rapadura, já ganhei cajuína, já ganhei ovo, já ganhei galinha caipira. Galinha caipira é sempre muito bom, né? É excelente, né? Ganhei galinha caipira, ganhei pato, gente. O paciente saiu do meu consultório, senhorzinho, rapaz, ele falou: doutor, quero que o senhor passe lá na minha casa, quando o senhor sair do consultório, para pegar uns patos que eu tenho para lhe dar. Aí, opa, patozinho, fazer um guisado de pato, né? Fazer aquele pato com arroz e tal. Cheguei lá, eu fui, né? Presente desses, né? Você não nega, né? É uma desfeita, né? Fui lá, toquei a campanha já umas 7h30 quando eu saí do consultório. Aí, ô doutor, beleza, tal, entrei, com licença. Doutor, seus patos estão ali naquela caixa. Numa caixa? Pensei que eu ia receber na sacola, né? Aí eu fui lá na caixa, né? Cheguei, quando eu abri, 2 patos vivos.
Gente, o que é que eu vou fazer com 2 patos vivos? Meu amigo, muito obrigado, Deus abençoe. Peguei meus patos, não tive coragem de comer. Não tive coragem de matar. Não dá, né, gente? Crueldade, né? Olhei para eles, eles olharam para mim assim, rolou um sentimento assim, e eu falei, cara, vou ter que criar os patos. Lá em casa, o quintal, não tem quintal na verdade, né? Mas a área externa, ela é mais ou menos esse quadrado aqui. Daqui para cá. Isso aqui. Aí eu fiz lá uma casinha para eles e botei os 2 patos lá. Aí comecei a criar os patos. Aí a minha esposa, no seu excelente bom senso, né? Nada como ter uma mulher sábia que edifica o seu lar, ela chegou para mim e falou, Fred, não dá para esses patos ficarem aqui. Aí eu concordo. Aí a gente mandou os patos para o sítio do meu sogro, lá em Tianguá. E aí todas as férias a gente vai lá e vê os patos. Os patos, né, Marina? Marina conhece os patos. Procriaram, nasceram 8, depois sumiram, fugiram. A última vez que eu vi só tinha 1. Né? Eram 2, virou 10, depois sobrou 1. Mas pelo menos eu não matei os bichinhos e não comi. Então eu estou com a consciência limpa em relação aos patinhos. Né? Isso é o que importa. Mas isso, voltando para a palavra, é um sentimento de retribuição e de gratidão. Que as pessoas têm umas pelas outras. E é natural que a gente tenha esse sentimento. Eu tenho certeza que você já passou por isso. Né? Semana passada eu estive em Pelotas, na casa da minha cunhada. Fomos lá conhecer a sobrinha da minha esposa. Coisa mais linda, mais fofa. E nós fomos muito bem recebidos pela minha cunhada, pelo seu marido. Todos os dias lá, sempre nos tratando muito bem. O marido da minha cunhada fez um churrasco gaúcho. Pense no churrasco. Usou uma carne lá, um entrecô. Gente, que carne macia. Vai fazer parte do nosso churrasco dos homens, viu? Fica a missão aí para os homens aí procurar o entrecô. Gente, que carne fantástica. E fez um churrasco lá com todo carinho lá, perfeito, gostoso. E foram dias muito agradáveis que passamos lá. E quando eu vinha no carro, né, meditando logicamente sobre essa palavra, me veio uma sensação de gratidão por tudo que eles tinham feito por nós. E eu já estava planejando como seria e o que eu iria fazer quando eles vierem aqui, que está programado para eles virem em dezembro. Né, como eu vou tentar retribuir o bem que eles me fizeram, nos fizeram, a nossa família, nos recebendo com tanto carinho. Então, esse sentimento de retribuição, atribuída ou relacionada com uma gratidão, ele é natural do ser humano. Eu tenho certeza que você tem aí no seu coração vários momentos também onde você tentou retribuir algum bem que alguém lhe deu. E isso é natural. A grande questão é que quando falamos ao nosso relacionamento com Deus, muitas vezes nós não nos fazemos essa pergunta. Eu preciso, eu posso, eu tenho que retribuir ao Senhor por alguma coisa que eu já recebi? Existe algum sentimento de gratidão na sua vida por tudo que Deus já derramou sobre você, sobre a sua casa? Existe algo que realmente você, possamos fazer ou dar a Deus que faça alguma diferença para Ele? Essas são perguntas que muitas vezes nós não nos fazemos. E que eu queria que você se fizesse, nesse momento, esse questionamento. Existe algo que eu possa dar ao Deus que tem tudo? Existe algo que eu possa fazer ao Criador do mundo? Em Colossenses, no capítulo 1,16, a Bíblia fala que, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então ele é o dono de tudo, fez tudo, é o Senhor de todas as coisas. Tem algo que eu, um simples mortal, humano, falho, pecador, posso fazer que possa trazer alguma diferença? Fazer alguma mudança ou gerar algum sentimento diferente de Deus em relação à minha pessoa? São 2 pontos que eu quero falar nessa manhã. Primeiro, existe algo que me faça pensar em fazer essa pergunta? Segundo, existe realmente algo que eu possa fazer na tentativa de retribuir tudo que Deus já derramou sobre a minha vida? Essas 2 perguntas eu quero que você saia daqui entendendo, se fazendo e, sobretudo, sabendo responder. Porque a resposta delas vai fazer total diferença na sua vida, não tenha dúvida disso. Então, a primeira, o que Deus tem dado sobre as nossas vidas? Quais são os benefícios que Deus tem derramado sobre nós?
que podem nos gerar um sentimento de gratidão. Eu não tenho dúvida que sentimento de gratidão a Deus não existe, não faltam motivos, na verdade, sobre a sua vida. Não tenho a menor dúvida disso. Tudo que Ele faz em nossas vidas, Ele faz com uma única intenção: derramar o amor dEle sobre nós. Um amor incondicional, que independe inclusive de nós mesmos. A Bíblia fala em diversas ocasiões que Deus ama a todos. Não faz distinção de pessoas. Tanto que Ele deseja que todos sejam salvos. Esse é o amor de Deus por nós. Então Deus derrama coisas nas nossas vidas: família, emprego, saúde, alegria, amigos e tudo mais que nós temos. Ele derrama por quê? Porque Ele nos ama. E esse amor incondicional é que é derramado todos os dias sobre a nossa vida. É o que nos move, o que nos faz estar aqui hoje nessa manhã. E entender que esse amor é quem rege a nossa vida faz toda a diferença. E é o que faz gerar em nós um sentimento de gratidão ao Senhor. Por quê? Porque o mundo aí afora atribui as coisas que chegam à vida das pessoas como coincidência. Mas nós entendemos que tudo aquilo que chega à nossa vida, na verdade chega por causa da providência divina. E essa providência divina, ela é gerada sobre a nossa vida por causa do amor dele sobre a nossa vida. Um amor incondicional. Então, quando eu entendo que uma porta se abriu e as coisas andaram de forma até mesmo incrível, tão rápido, tão sobrenatural, aquilo ali não foi coincidência. Aquilo ali foi providência divina, trazendo ao seu coração a certeza de que Ele está no controle e de que aquele negócio, aquele emprego, aquilo que Deus permitiu com que você fizesse a partir de agora, dê certo. Da mesma forma, quando uma porta se fecha, nós entendemos que aquilo ali foi o quê? Providência divina, para nos livrar de algo pior ali na frente. E é interessante que quando as portas se fecham, muitas vezes nós não temos entendimento no momento que acontece. E muitas vezes nós ficamos até tristes, ficamos mal. Mas quando nós entendemos que o amor de Deus está sobre a nossa vida, nós conseguimos ter um sentimento de gratidão, até mesmo quando as coisas dão errado. Por quê? Porque sabemos que aquilo ali aconteceu com um propósito divino e uma providência dele, relacionada ao seu grande amor sobre a nossa vida, para nos livrar de um mal maior ali na frente. E nós então descansamos na presença do Senhor e temos paz. Então, entender que esse amor incondicional de Deus está sobre a nossa vida é fantástico. E é o que deve mover o teu sentimento de gratidão ao Senhor. E a maior prova de amor incondicional do Senhor sobre a tua vida foi quando Ele entregou o próprio Filho para morrer na cruz em nosso lugar. A Bíblia fala que, como pecadores, nós estávamos condenados à morte. Mas Deus, em seu infinito amor, colocou um inocente para morrer na cruz, que estava destinado a nós, para que através da morte dele, nós não fôssemos mais condenados, mas nós pudéssemos ser justificados, e pudéssemos então voltar a ter relacionamento com Deus. Em Romanos capítulo 8, 32, o amor de Deus por nós é tão grande. Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele, e de graça, todas as coisas? João capítulo 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus, ele se manifesta nas nossas vidas em todas as áreas, em todos os momentos. Mas essa aqui, não tenho dúvida que foi a maior prova de amor de Deus sobre a sua vida. Um amor que permite com que você saia da condenação, para poder então ter a vida eterna. Um amor imensurável, incondicional, que entrega o próprio Filho no lugar de pecadores. E a maior prova disso, e Deus ele faz tudo tão perfeito, a Bíblia ela é tão perfeita, tão completa, que ele colocou a interpretação plena do que seria morrer no lugar de um pecador, quando ele colocou ali a decisão em quem seria crucificado, ou Jesus ou Barrabás.
E Barrabás ali, ele não representa só um ladrão, mas ele representa a nós. A cruz que havia sido preparada era para Barrabás. Por isso que Jesus teve tanta dificuldade para carregá-la, porque Barrabás era muito alto e forte. Era uma cruz muito grande. A cruz que Jesus carregou não tinha sido feita para ele. A cruz que Jesus carregou tinha sido feita para Barrabás. E Barrabás ali representa toda a humanidade que estava em pecado, em delitos, estava caminhando para a condenação. Mas Deus, por seu amor, enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para que através da morte dele no nosso lugar, nós não fôssemos mais condenados à morte eterna. Isso é amor, isso é graça. Esse amor incondicional do Senhor que está sobre a sua vida, que está sobre a sua casa, que está sobre a sua família. E esse amor, ele se manifesta de duas grandes formas na sua vida. Uma é a graça e a outra é a misericórdia. Você sabe a diferença entre graça e misericórdia? Graça, como eu já falei, é um favor imerecido. É quando nós recebemos algo que não merecemos. Isso é graça. Então, quando Jesus, por amor, se entregou na cruz, isso é graça. Quando Jesus, por amor, morreu no meu lugar, isso é graça. O amor de Deus se manifestando sobre a minha vida. Ele me deu algo que eu não merecia. Em Efésios 2:8, a Bíblia fala: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Alcançamos a salvação através da fé. Essa fé, ela é dom de Deus sobre os seres humanos. E quando nós manifestamos a fé, a salvação nos é dada através da graça. Ou seja, o amor incondicional de Deus derramado sobre a nossa vida nos permite essa salvação. Isso é graça, é receber o que não merece. E misericórdia, o que seria? É não receber o que merece. Como pecadores, nós merecíamos o quê? Morte na cruz. Mas o seu grande amor por nós fez com que Cristo morresse ali, para que nós não recebêssemos o que nós merecíamos. Isso é misericórdia. Em Lamentações, no capítulo 3, versículos 22 e 23, a Bíblia fala: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias sobre a tua vida. Se todos os dias você abre os olhos e acorda, é porque as misericórdias dele estão sobre você. E a misericórdia é fruto do grande amor do Senhor sobre a sua vida. Todos os dias que você abre os olhos, meu amado, sua primeira oração tinha que ser: obrigado, Senhor, pela sua misericórdia na minha vida. Obrigado, Senhor, pelo seu amor. Obrigado, Senhor, porque se eu estou respirando, é porque o seu amor está sobre a minha vida. Esse é o amor incondicional do Senhor. É um amor que não olha para o ser humano como ele é, falho, cheio de defeitos, cheio de pecado, mas que olha pelo ser humano, olha para o homem, olha para a mulher, como aquilo ao qual ele foi criado. Um homem e uma mulher para terem relacionamento íntimo com Deus. É assim que Deus olha todos os dias para você. E é por isso que a misericórdia dele se renova todos os dias. E é por isso que ele derrama graça, favor imerecido, todos os dias sobre a sua vida e sobre a sua casa. Não existe nada mais valioso em nossa vida do que o amor de Deus, derramado na sua forma suprema, através da graça e da misericórdia, através do sacrifício de Cristo. Mas esse amor é infindável, imensurável, incondicional, tão amplo, que ele abrange todas as áreas da nossa vida. E eu queria passar aqui alguns versículos que falam sobre a provisão do Senhor sobre a tua vida, e que você tomasse posse sobre cada um deles, porque cada uma dessas promessas do Senhor que eu vou ler aqui, na verdade são promessas de Deus sobre a sua vida, derramados não por merecimento, mas derramados pelo amor dele sobre você e sobre a sua casa. Então Deus,
Ele é um Deus que tem planos de prosperidade sobre a sua vida. Jeremias no capítulo 29:11 fala: porque eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, diz o Senhor, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem um plano para a sua vida, um plano de bem e não de mal. Deus é um Deus que lhe dá segurança e força. Isaías capítulo 41, versículo 10: porque não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Deus é um Deus que te dá proteção e esperança. Isaías 43:2: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus é um Deus que te dá renovo. Isaías 40:31: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, comerão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus é um Deus que por amor derrama sobre a tua vida a certeza da vitória. João 16:33: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Meu amado, não importa a circunstância que você esteja vivendo, não importa a dificuldade que você esteja passando, Deus é um Deus que por amor garante a você que você terá vitória. E uma vitória carregada de paz. João capítulo 14:27: deixo-lhes a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbem, não se perturbem os seus corações, não tenham medo. Deixo-vos a minha paz vos dou. A paz de Deus é uma paz diferente, porque ela não depende da circunstância. A paz que o mundo dá é uma paz que depende de como as coisas estão. A paz de Deus não. A paz de Deus é a certeza que mesmo na tribulação, mesmo na tempestade, a gente sabe que Deus está no controle, e que o amor dele derramado sobre a minha vida vai me trazer a vitória. E no final daquela tempestade, eu sei que vai vir a bonança, porque Deus está no controle do meu barco. Essa é a paz que excede todo entendimento, que Deus derrama para todos aqueles que o buscam. Resposta, Mateus 7:7. Resposta aos nossos pedidos: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Deus responde à tua oração no tempo certo e no momento oportuno. Nenhuma das tuas respostas deixarão de ser derramadas sobre a tua vida. Deus é um Deus que derrama alegria sobre nós. João 15:11: tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Só existe alegria plena, completa no Senhor. Qualquer outra alegria fora do Senhor é uma alegria passageira, transitória. Qualquer alegria que o mundo possa te dar, com farras, bebidas, mulheres, prostituição, adultério, são coisas passageiras. E todas elas lhe cobram um alto preço. Deus não. Ele derrama a alegria plena sobre a sua vida, de graça, por amor. E é esse amor que está lá em João 15:9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Eu costumo dizer que o amor de um pai por um filho é a plena manifestação na terra de Deus. Um amor forte. Quem é pai sabe o que é isso. Eu costumo dizer que você entende, descobre o que é o verdadeiro amor quando você é pai, você é mãe. Você então experimenta um amor incondicional. Um amor onde você dá a sua vida ali facilmente por aquele filho, por aquela filha. E foi esse amor que Deus derramou sobre as nossas vidas. O mesmo amor que Ele tem sobre o seu filho é o amor que Ele derrama sobre nós todos os dias. E esse amor permite com que nós tenhamos intimidade e relacionamento com Jesus. Em João 15:15, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu sou chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Jesus é seu amigo íntimo. E por fim, lógico que não esgotando, porque Deus é incrível, vida eterna.
João 11, 25, 26, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E teu daquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Motivos não faltam para sermos gratos a Deus, meus amados. Motivos não faltam. E tudo nos foi dado, e tudo que recebemos dele é por amor. Nada por merecimento nosso. Nada porque eu fiz algo, então ele me deu, ele vai me dar. Não é isso. A Bíblia fala que ele nos amou primeiro. E por nos amar primeiro, ele se derramou e se entregou. Para que pudesse ter esse relacionamento conosco. E para que pudesse ter a possibilidade de vivermos a eternidade com ele. Não há nada que eu possa fazer que me faça mais ou menos merecedor do amor dele. Isso é fato. Deus nos ama. Por quê? Porque ele nos ama. Porque ele é amor. Porque a graça dele, a misericórdia dele estão sobre as nossas vidas. Mas isso não quer dizer que não há nada que eu possa fazer ou possa entregar que possa trazer satisfação ou alegria ao coração dele. Vocês entendem a diferença? Não há nada que eu possa fazer que me faça merecedor do amor de Deus. Mas isso não quer dizer que não há nada que eu possa fazer, ou que eu não possa fazer, que venha agradar o coração de Deus. São coisas diferentes. E é justamente entender que não é por receber, não é para ganhar mais, mas é para retribuir o amor imenso dele, que eu preciso me fazer essa pergunta. É entender que Deus derrama tanta coisa sobre nós, derrama tanto amor, ilustrado aí nessas listas de coisas que eu passei para você, que essa pergunta, o que posso dar ao Deus que tem tudo, ela tem que fazer parte do meu coração. Não com o intuito de receber mais. Entende onde eu estou querendo chegar? A minha pergunta, ela não tem que ser baseada no que eu posso dar para receber. Não é isso. Mas o que eu posso dar por tudo que eu já recebi. Não para tentar recompensar. Porque não há nada que eu possa fazer que possa recompensar o amor de Deus. Mas o que eu posso dar na intenção e na tentativa de agradar o coração daquele que me ama acima de tudo e de todas as coisas. Essa é a pergunta que você tem que se fazer nessa manhã. O que posso dar para agradar aquele que me deu tudo? O que posso dar ao Deus que tem tudo? O que posso dar ao Criador dos céus? É assim que a música fala. O que posso dar ao Deus que tem tudo? E ele responde: te dou meu coração. Não há nada mais forte, mais intenso para Deus e mais agradável a Ele do que você entregar o seu coração a Ele. Mas falar que entregou um coração, ou dizer entrego o meu coração, é muito fácil da boca para fora. Agora, entender o que realmente significa entregar o coração é o que faz toda a diferença. E eu preciso que você entenda nessa manhã que Deus derrama tantas coisas na minha vida. E isso nós já entendemos, porque Deus é um Deus abençoador, é um Deus que por amor derrama e quer derramar mais ainda. Esse sentimento de gratidão, ele tem que gerar no meu coração uma sensação de que eu preciso dar algo também ao Senhor. Não para receber mais, mas para tentar retribuir esse amor maravilhoso. E isso é muito comparável, por exemplo, no relacionamento de pai e filho. O pai, a mãe, sempre tenta dar o seu melhor ao filho. Isso é fato. Lógico que existem exceções, infelizmente. Mas o pai e a mãe sempre tentam dar o seu melhor. E o filho, independente das suas ações, ele sempre é amado pelo pai e pela mãe. O fato do seu filho, da sua filha, desobedecer você em alguma atitude, ou fazer alguma coisa que gere tristeza ao seu coração, muda o seu amor por ele? De forma alguma. Mas, quando ele faz uma coisa boa, e que você fica feliz, aquilo ali gera uma sensação de
boa e de satisfação no seu coração? Não há dúvida. Então, quando você se pergunta, o que posso dar ao Deus que me deu tudo? Eu preciso que você entenda que essa pergunta ela é motivada justamente com a intenção de: que posso dar para agradar ao meu Pai amado? O que posso dar a Ele como forma de fazer que o coração dele se alegre com a minha vida? Tem uma música da Aline Barros, Entrega, que fala sobre isso. E na música ela diz assim: te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver, por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, Senhor. Vocês conhecem essa música, não conhecem? Eu evitei cantar para não espantar ninguém. Seria uma tragédia. Mas se existe algo que você pode dar ao Senhor, meu amado, como uma tentativa de retribuir tudo que Deus tem dado sobre você e sobre a sua vida, ao seu coração. E entregar o coração é entregar realmente tudo que você é ao Senhor. É amá-lo com todas as suas forças. É esvaziar das suas próprias vontades para você viver a vontade de Deus sobre a sua vida. É entender que não existe retribuição maior ao amor de Deus do que entregar a própria vida e todo o seu esforço para trazer graça ao Senhor, para agradar ao Senhor. Devolve-se amor com amor. Se você recebe amor do Senhor, é importante que você devolva a Ele todo o seu amor. E eu preciso que você entenda que amor não é sentimento. Amor é decisão e posicionamento. Você decide entregar o seu coração, então você decide entregar todo o seu amor ao Senhor. E o que isso implica? Implica que você vai dedicar a sua vida a Ele e entregar tudo o que você tem para Ele, para que Ele controle, para que Ele possa ser o Senhor da sua vida. Foi isso que o salmista respondeu na sua oração, que está lá no Salmo 116. O que posso dar ao Deus que tem tudo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor por toda a minha vida. Entregar o coração, meus amados, exige esforço, dedicação, empenho, diligência e, sobretudo, obediência. É abrir mão das suas vontades para fazer a vontade de Deus. Mateus, no capítulo 22, versículos 36 a 39, a Bíblia diz o seguinte: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Perguntaram para Jesus. E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se devolve amor com amor. Deus, toda a minha força, como ele diz aí, eu preciso colocar todo o meu coração, toda a minha alma e todo o meu entendimento nesse amor. Entendo que tudo que eu tenho foi dado por Ele, e eu vou retribuir com tudo que eu tenho. João 14, 21, 23, a Bíblia diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Sabe o que é que isso está dizendo aqui? Que aquele que ama ao Senhor verdadeiramente e entende o maior mandamento que existe na Bíblia, amar a Deus sobre todas as coisas, entende que amar é guardar os mandamentos, é entregando o meu coração,
E entregar o meu coração é entregar o meu amor. E entregar o meu amor é colocar toda a minha força, minha dedicação, o meu esforço para viver verdadeiramente o amor de Deus na minha vida. E como eu sei se eu estou amando a Ele verdadeiramente? Está aí. Se eu consigo obedecer e seguir os seus mandamentos. Se não sigo os preceitos de Deus, se não sigo os mandamentos que Deus deixou na Bíblia, então eu não tenho medo de dizer, você não o ama verdadeiramente. Você não entregou completamente o seu coração a Ele. A sua retribuição ainda está pouco, perto de tudo que Deus já derramou sobre a sua vida. E isso é uma palavra de confronto sobre as nossas realidades, mas é algo que não foi dito por mim, foi escrito pelo próprio Jesus. João 14,15, Jesus deixou escrito: se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. Em Mateus 15, 8, 9, Jesus fala de novo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Religiosidade, ela não te leva para Deus. Estar na igreja, só por estar, não te leva para Deus. Mas a sua disposição em se entregar ao Senhor, em buscá-lo de todo o coração, de todo entendimento, e o seu esforço para seguir os ensinamentos de Jesus, eles sim fazem com que você possa alcançar a presença do Senhor na sua vida, e fazem com que você possa agradar ao coração do Senhor. Vocês conseguem entender a diferença? É bem simples, bem básico. Dar o meu melhor ao Senhor, dar o meu coração ao Senhor, indica e determina que eu preciso dar toda a minha vida, todo o meu esforço, todo o meu entendimento, todo o meu coração, toda a minha alma ao Senhor. Não adianta eu entregar uma parte e outra não. Não adianta eu viver uma vida aqui dentro da igreja, muitas vezes servindo, mas eu continuar numa vida de pecado. Eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu continuo entregue à pornografia, prostituição. Não consigo, não posso dizer que amo a Deus, porque aquele que ama ao Senhor obedece aos seus mandamentos. Eu não posso dizer que eu amo a Deus e continuo me entregando a olhares de outras mulheres, e continuo muitas vezes traindo a minha esposa, desejando outras, ou até mesmo tendo atos com outras mulheres. Você não ama a Deus. Você honra com os lábios, mas o seu coração está longe do Senhor. Você não pode dizer que você ama a Deus e você continua sonegando impostos, e você continua desviando notas fiscais para que não cobrem o imposto que é devido. Você não ama a Deus de todo o seu coração. Você precisa entender, meu amado, que você precisa se esforçar, que você precisa tomar decisão, que você precisa romper com práticas e atos que não pertencem mais à sua vida de caminhada cristã. Porque o que Deus derramou sobre a sua vida, o que Ele tem para derramar sobre você, é muito maior e melhor do que todas essas coisas pequenas e mundanas que o mundo te oferece. Não vale a pena. Tudo que nós lemos aqui, que Deus derramou sobre você, é pouco, perto do que Deus ainda tem para derramar. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração de homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o amor verdadeiro é um amor que entrega tudo. O amor verdadeiro é aquele que entrega as finanças, é aquele que não tem apego ao dinheiro, é aquele que entende que dízimo e ofertas é mandamento, é orientação divina, e não se apega a meros 10% que interrompem ou que atrapalham o seu relacionamento com Deus. É aquele que entende que precisa obedecer a palavra de Deus, mesmo que isso doa, mesmo que isso custe, mas sabe que o Senhor está no controle, e por mais que seja difícil, a bênção e a vitória dele vai ser derramada sobre a sua vida, porque Ele lhe ama. Você não pode se conformar, meu amado, com a situação e com a vida de pecado.
A Bíblia, ela diz tudo o que você pode e o que você não pode fazer. Hoje o mundo quer dizer para a gente o que é pecado e o que não é pecado. Mas antes do mundo dizer, Deus, ele diz e determina o que é pecado e o que não é pecado. E eu tenho que me basear nessa palavra para direcionar toda a minha vida. E é nessa palavra que eu tenho que me apegar. E é em viver a vontade de Deus que eu tenho que me entregar. Meu amado, se existe pecados sobre a sua vida, sejam eles em quais áreas forem, eu te digo, só existe uma forma de você ser liberto: amando mais a Deus. Aquele que você ama mais vai direcionar suas atitudes. Se você ama mais a Deus, não tenho dúvida de que você vai ser liberto do pecado. Mas se você ama mais ao pecado, não tem como você ser liberto. Você precisa, meu amado, entender que você precisa entregar completamente sua vida a Ele, obedecê-lo integralmente. E eu preciso que você entenda que obedecer, ela vem acompanhada de esforço. É necessário muitas vezes eu tomar atitudes. É necessário muitas vezes eu desagradar pessoas. Eu conto isso aqui, já contei várias vezes. Quando eu estava no hospital, eu atravessava a rua para ir para o hospital lá no Rio, Niterói, e tinha uma banca de revista. E todas as vezes que eu passava na banca de revista, tinha sempre aquelas revistas pornográficas. E logicamente o olho batia, eu olhava, e muitas vezes aquilo ficava na minha cabeça. E Deus um dia colocou no meu coração: meu filho, você não pode alimentar a sua mente com aquilo ali. Aí eu sei, pai, isso está me fazendo mal, está me fazendo pecar. O que é que eu preciso fazer? Faça o que for possível, faça o que for necessário. Eu comecei a dar a volta no quarteirão. Comecei a andar 3 vezes o caminho que eu andava, para fugir da tentação. Porque existem coisas que só Deus pode fazer, mas existem coisas que Deus precisa que você faça, e que Ele não vai fazer por você. Dependem do seu esforço, da sua atitude, da sua dedicação. Já saí de grupos de WhatsApp, de amigos, por falarem coisas erradas, por botarem coisas que poluíam a minha mente pornograficamente. Simplesmente saí, porque eu sabia que era necessário fazer aquilo. Então você precisa fazer o que for necessário para amar a Deus verdadeiramente com toda a sua força. Nada do que façamos vai nos fazer mais merecedor do amor de Deus. Entenda isso. O fato de eu desviar a rua não fez com que Deus me amasse mais. Mas a minha decisão, não tenho dúvida, que agradou o coração de Deus. E isso não tem preço. E quando eu tomo uma decisão de fugir do pecado e das coisas mundanas, das coisas que me afastam do Senhor, eu tenho a possibilidade de me aproximar mais dEle. Eu preciso que você entenda que a nossa caminhada cristã, ela não é uma obra unilateral de Deus. Igrejas têm pregado isso, mundo afora. Mas nós entendemos pela Bíblia que eu preciso fazer a minha parte. E esse é o entendimento que nós temos aqui. Você precisa fazer o que for necessário. Porque Deus, Ele já derramou sobre a sua vida tudo o que você precisa: o amor e a misericórdia. E lhe deu tanto que hoje o Espírito Santo habita dentro de você. E você tem a opção de satisfazê-lo ou de entristecê-lo com as suas atitudes. Qual você vai escolher? Precisamos entender que as nossas obras, elas são uma extensão da fé. A obra, ela não substitui a fé. As minhas atitudes não substituem a fé. Eu sou salvo mediante a graça. Mas as obras, elas são parte e são necessárias para a minha caminhada cristã. Em Efésios capítulo 2, 8 e 10, a gente já leu, vamos ler agora o 10, a gente leu o 8. A Bíblia fala: por vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, o 10, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Precisamos entender que nossas ações são uma consequência direta do nosso relacionamento com Deus. É por isso que em Tiago, no capítulo 2, 26, a Bíblia fala:
Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. É por isso que a Bíblia fala que pelos frutos conhecereis a árvore. A obra, ela não te faz ser mais amado por Deus, mas a obra, ela te faz agradar ao coração de Deus. A atitude correta, segundo os preceitos bíblicos, te fazem se aproximar mais do trono da graça, da presença dEle. E quando você se aproxima mais da presença dEle, mais Ele consegue e pode derramar sobre a sua vida. E é isso que você precisa entender. O que eu posso fazer? O que eu preciso fazer para retribuir tudo que o Senhor tem me dado? Você precisa se posicionar. Você precisa se dedicar. Você precisa se esforçar. Você precisa dizer não aos amigos que querem te levar para festas, para as coisas que não agradam ao Senhor, para ambientes que não são agradáveis ao Senhor. Você precisa se posicionar, meu amado. Não tenha medo de se posicionar, porque muito maior e mais valioso é o que o Senhor tem para derramar sobre a sua vida. E eu preciso que você entenda que existe sim um espaço para o esforço na sua luta, na sua caminhada cristã. Por muito tempo a igreja tem sido ensinada, mundo afora, e eu falo igreja das igrejas cristãs, de que não há nada que eu possa fazer, porque tudo me é dado por Deus, então é Ele que tem que resolver todas as coisas na minha vida. Esse não é o entendimento que nós temos pela palavra de Deus. Existem coisas que só você pode fazer. Há um lugar onde o esforço e o empenho são extensões da graça sobre a sua vida, onde as suas atitudes, através da ação do Espírito Santo, vão lhe conduzir a uma vida que realmente agrade a Deus. E quando você vive uma vida que realmente agrada a Deus, aí você pode dizer que você ama a Deus acima de todas as coisas. Aí você pode dizer que você cumpre o grande primeiro e maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E existe uma diferença entre ser amado e viver uma vida agradável a Deus. O ser amado por Deus determina o seu valor, e isso é imutável. Você é valioso para Deus. Mas o segundo, viver uma vida agradável a Deus, depende do nosso comportamento e das nossas atitudes. Embora igualmente amados, as minhas ações interferem no quanto estou agradando a Deus. E o quanto estou agradando a Deus interfere diretamente no resultado que eu tenho na minha caminhada cristã. Isso é chamado de lei da semeadura. É interessante que nós usamos a lei da semeadura muitas vezes para falar do mal, né? Ah, você planta o que colhe, não é isso? E isso é uma lei espiritual, rege o nosso mundo como um todo, seja para quem acredita, para quem não acredita. Mas nós vemos todos os dias, pessoa plantou vendaval, colheu tempestade, não é? Até ditado, né? Se você planta destruição, você colhe destruição. Se você planta falta de amor, você colhe ódio, né? E a gente usa muito a lei da semeadura para coisas ruins. Mas essa lei, ela é válida da mesma forma para as coisas boas. Então, se eu planto amor e dedicação ao Senhor, não há dúvida que você vai colher bênçãos dos céus sobre a sua vida e sobre a sua casa. E a lei da semeadura, biblicamente, eu não vou entrar nela aqui para não perder tempo, ela diz que a colheita, ela é sempre maior do que a plantação. Você colhe uma semente para plantar centenas de frutas. Isso é bíblico e espiritual sobre a sua vida. O que você tem plantado é o que você vai colher. Plante no reino espiritual e você vai colher o favor de Deus sobre a sua vida. Plante dedicação ao Senhor. Plante tempo de oração. Plante acordar de madrugada para orar. É difícil, vou passar o dia cansado, mas eu vou me esforçar para agradar ao Senhor. Isso não vai mudar o amor dele por você, mas vai fazer com que você entre na vontade agradável do Senhor. E isso vai fazer toda a diferença. Invista tempo na palavra de Deus. Se dedique à leitura da Bíblia. Pare um tempo antes de ir deitar. Faça jejum. Se dedique ao jejum, se esforce. O jejum mortifica a carne, lhe aproxima e vivifica o que é espiritual. E você se aproxima do Senhor, esforço, dedicação, empenho, diligência, determinação. Eu preciso fazer isso para agradar ao meu Deus, que me deu tudo, me deu a vida e a vida eterna.
Vou me dedicar a Ele com todas as minhas forças. Esse resultado de satisfação faz com que você se aproxime mais do trono da graça. E mais próximo do trono, você consegue ser mais íntimo dele. Na prática, 1 Tessalonicenses 4, 1-3, para a gente terminar. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Vocês já sabem. Por quê? Porque está aqui. Como viver agradável a Deus? Uma vida agradável a Deus. Está aqui, ó. Palavra de Deus. Tem tudo o que é necessário para você viver uma vida agradável a Deus. E vocês já estão procedendo. Mas olha a continuação. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Sua caminhada cristã de fidelidade ao Senhor, ela não pode parar nunca. Você tem sempre que buscar agradar mais ao Senhor e viver mais em obediência. Sonda, Senhor, o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me, Senhor, pelos caminhos de justiça. Essa tem que ser sua oração. 2. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Viver uma vida agradável a Deus. Fugindo de atitudes pecaminosas. Buscando uma vida de santidade. Lutando contra as tentações. Se esforçando ao máximo para vencê-las. Dedicando-se à leitura da Bíblia, oração, jejum. Com disciplina. Sabendo a quem mais você vai amar, vai dominar as suas atitudes. Se você ama mais ao Senhor do que todas as coisas, o pecado não vai mais bater à sua porta. Livres, verdadeiramente livres. Esse é o segredo, essa é a receita, não tem outra. Dedicação, esforço, empenho, fazer o que for necessário para que o Senhor possa receber aquilo que eu posso dar, o meu coração, com todas as minhas forças, com tudo que eu tenho. É o que o Senhor pede para você nessa manhã. É o que o Senhor quer que você faça. É o que o Senhor quer que você entregue nessa manhã a Ele. O que você pode dar, dê o seu coração. Mas não dê uma parte, dê a integralidade. Dê tudo, dê o seu esforço, dê o seu empenho. E no final, meu amado, no final, no grande dia, você vai escutar dele: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Vem, teu lugar está preparado. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Para o lugar onde eu vou, disse Jesus, há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para você. E quando eu for e preparar o lugar, então eu voltarei e vos tomarei para mim, para que onde eu esteja, você esteja também. Essa é a promessa do Senhor sobre a sua vida, e você precisa recebê-la e se dedicar com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Amém? Quero que você faça essa pergunta. Coloca o vídeo, Theo. O que posso dar ao Deus que tem tudo? Como você tem retribuído o que você tem dado ao Senhor? Você tem dado todo o seu coração, todo o seu empenho, toda a sua força? Ou você tem dado só uma parte? Vamos cantar essa música que eu falei dela já 2, 3 vezes aqui hoje. Eu quero que você faça dessa música uma oração. Deus, Ele pode derramar tudo sobre você. E a única coisa que Ele quer de você é o seu coração. Aleluia. Se preciso ser curado, tu me curas. Se preciso de um Salvador, tu me salvas. Se preciso de um conforto, me envolves. E eu só quero saber o que posso dar.
faça essa oração do fundo do seu coração. O que você pode dar, dá o seu coração a Ele. meu coração, Aumenta mais um pouco. te dou meu coração. Entregue sua vida a Ele, entregue os seus caminhos ao Senhor. Coloque nele agora toda a decisão que você precisa tomar para você viver uma vida de santidade na presença dEle. Tu me guias, se preciso de dor, Pai. Me adota, se preciso de abrigo. Me cobres, eu só quero saber. E eu só quero saber o que posso dar ao Deus que tem tudo. O que Abra sua boca, confessa ao Senhor. Fale isso ao Senhor. dos céus, o que posso dar ao Deus que tem tudo. Te dou meu coração. O que posso dar? O que posso dar ao Deus que tem tudo? O que posso dar ao Criador dos céus? O que posso dar ao Deus que tem tudo? Te dou meu coração, te dou meu coração. Aleluia. Aleluia. Senhor, entregamos a Ti, Senhor, toda a nossa vida, Pai. Entregamos a Ti, Senhor, tudo que somos, Pai, tudo que temos, Pai. Porque precisamos de Ti, Senhor. Não somos nada sem a Tua presença, Pai. Não somos nada sem o Senhor em nossas vidas. Pai, como nós te amamos, Senhor Deus, e como nós queremos Te amar verdadeiramente, Pai. Como nós queremos nos entregar, Senhor, com tudo que temos, com tudo que somos, Senhor Deus. Isso é o que nós queremos, Pai. Nós queremos a Tua presença em nossas vidas, Senhor. Nós queremos a Ti, Senhor, todos os dias, Pai. Tu és tudo que eu quero, Senhor. Tu és tudo que eu quero para a minha vida, Pai. E hoje eu te dou, Senhor Deus, toda a minha vida, todo o meu coração a Ti, Senhor. Hoje eu dou a Ti, Pai, toda a minha alma, Senhor, todo o meu entendimento, Senhor, para viver de uma forma agradável a Ti, Senhor. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho desagradável a Ti, Senhor. Vê se há em mim nessa manhã, Pai, algo que eu tenha feito, que eu tenha realizado, Senhor, que tem trazido desconforto ou desagrado ao Teu coração, Pai. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor traga, Senhor, através do Teu Espírito Santo, luz, Senhor, às minhas atitudes, Pai. E que eu possa, em nome de Jesus, entender que eu preciso viver uma vida agradável a Ti, Pai. Porque eu quero Te amar, Senhor, não da boca para fora, Pai, mas eu quero Te amar verdadeiramente, no íntimo, Senhor Deus. Eu quero Te amar, Senhor, com toda a minha força, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o entendimento, Senhor, para ser e viver uma vida agradável ao Senhor. Porque o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia, em nome de Jesus.